Olá, pessoal. Vamos dar início a mais um episódio do podcast Mulheres Iluminadas, né? Hoje estamos com um convidado especial, o Dr. André Ricardo. Ele tem vamos dizer assim, não seria bem um programa, mas um ministério, né? Dentro da sua função, que é a medicina. Ele vai se apresentar e explicar um pouco como surgiu, né, esse momento que ele faz, né, dentro dos hospitais e por onde ele passa. Ele vai se apresentar e apresentar também como tudo surgiu. Amém, obrigado. Então, como você já falou, meu nome é André Ricardo, sou médico, né, trabalho aqui em Caruaru, moro aqui há 6 anos já, fiz pós-graduação em endocrinologia e nós temos hoje um projeto que nasceu no coração de Deus, que se chama Momentos Sem Receita, que o objetivo é trazer amor, trazer uma paz, trazer perspectiva de vida para as pessoas que estão dentro do nosso hospital, mas acima de tudo trazer uma palavra que transforme suas vidas para sempre, que é a palavra de Deus. Eu sempre digo que essa palavra aqui, ela é uma farmácia a qual contém o medicamento que cura toda e qualquer enfermidade, né? Cura toda e qualquer doença, e é isso que nós temos que trazer para os nossos pacientes. O Momento Sem Receita é um projeto que ele começou intra-hospitalar, mas hoje não está só dentro dos hospitais, ele funciona também como um projeto social, onde nós alcançamos, né, algumas comunidades carentes, levando uma equipe de médicos, de dentistas, vários profissionais, advogados, para poder atender a população de forma gratuita, voluntária, humanizada, humanitária e resolutiva, acima de tudo, mas sempre trazendo, acima de tudo, a palavra de Deus, que é o que pode realmente transformar as nossas vidas. Doutor André, seja bem-vindo, né? O senhor sempre foi assim, viveu em um lar, né, evangélico ou ao longo do tempo que o senhor foi conhecendo a palavra? Eu nasci num lar evangélico, os meus pais evangélicos, né, eu cresci na igreja batista. É bem verdade que depois eu saí da igreja, né, eu passei, nunca saí da igreja, mas depois que me formei, eu estava meio que na igreja e outro pé no mundo, né? Acabei enveredando assim profissionalmente por um caminho cético também, achando que eu podia todas as coisas, mas no dia 9 de dezembro de 2019 eu tive um reencontro com Deus e foi o que realmente mudou a minha vida, e foi nesse mesmo dia que nasceu o Momento Sem Receita. Mas eu venho de um lar cristão, né? Eu tenho essa essência cristã e que eu tenho certeza que foi o que fez a diferença na minha vida também. Já teve alguma situação onde pessoas sabem que você está no lugar e vão para te seguir, vamos dizer assim? Sim, com certeza. O projeto ele começou na cidade de Bonito, né, onde eu trabalhei por alguns anos. No dia 9 de dezembro, quando eu tive esse encontro com Deus, pela madrugada, eu, por vezes, fui tido como um médico arrogante, prepotente, um médico que fazia, né, as coisas como o mundo faz. Mas nesse dia eu cheguei no hospital já com a Bíblia na mão e as pessoas, quando eu passei no corredor com a Bíblia na mão, as pessoas, não, tá doido, né? Eu vi que todo mundo olhava para mim diferente, porque até semana passada eu era um cara totalmente diferente, agora chegaram com a Bíblia debaixo do braço. Então eu chamei minha equipe lá na minha sala e falei para ela, olha, essa madrugada eu tive um encontro com Deus. E eu tenho certeza que a minha vida não será mais a mesma. Pedi perdão para algumas pessoas, né, que estavam lá, e foi muito bom. Li o Salmo 121, que é o meu salmo favorito. Eu levo meus olhos para o monte e pergunto de onde virá meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Algumas pessoas choraram, outras acreditaram, outras não acreditaram, achavam que aquilo ali era só um momentâneo, uma mentira. Mas realmente era algo que eu tinha vivido com o Senhor. E aí, todas as segundas-feiras, eu pegava minha Bíblia e falava do amor de Deus para os meus colegas, né, para os funcionários do hospital, e depois passei a falar para os meus pacientes. Eu saía na porta e aí começava a deixar um versículo para os meus pacientes nas segundas-feiras e nas terças-feiras na cidade de Altim, e começou a sair na cidade esses comentários que existia um médico que pregava, e as pessoas estão tão, assim, muitas vezes desacreditadas da medicina, do médico, né, de ser tratadas mal, e aí elas começaram a ir com mais frequência. E na segunda-feira era lotado o meu plantão, lá a gente quase que dobrou o número de atendimento, porque as pessoas estavam indo não atrás do Dr. André, mas atrás de uma palavra que realmente vinha do trono da graça de Deus. A verdadeira, né? A verdadeira cura, né? A verdadeira cura, o verdadeiro tratamento. Assim a gente sabe que a caminhada, como o senhor falou, uns acreditam, outros não acreditam, né? E isso nos causa também, como ser humano, às vezes a gente tá bem, também às vezes não tá, causa um sentimento também, eu digo isso porque eu também
tenho muito isso comigo. Mas assim, nessa jornada sua, o senhor já passou por algum problema, assim, não vamos botar problema, mas assim, alguma dificuldade em relação à crítica de outras pessoas? Olha, viver um propósito em Deus é sentir-se inserido em um projeto que é maior do que você mesmo, maior do que a sua vida. E é assim que eu me sinto, inserido em um projeto que é maior do que a mim, maior do que a minha vida. Então, é bem verdade que tem sim, né, os percalços, existem pessoas que não acreditam, outras dizem... Eu já, certa vez, recebi uma mensagem de alguém que dizia assim, André, tudo isso que tu está vivendo é um circo e tu é o palhaço principal. Mas eu não indaguei, eu não respondi, eu fui para o monte orar e lá eu falei para o Senhor, olha, alguém falou que isso é um circo que eu estou vivendo e que eu sou palhaço. Então, esse circo que essa pessoa se referiu já chegou em mais de 30 países no mundo. No mundo já chegou em mais de 120 hospitais pelo Brasil. Nós fizemos agora em fevereiro no maior hospital da América Latina, Santa Casa da Misericórdia. Então esse circo, se for um circo, é o circo a qual o palhaço principal é abençoado, né? Que tem alcançado muitas vidas. E a gente não liga, porque eu sei quem eu sou em Cristo, e eu sei quem Cristo é em mim. E como eu já lhe disse, eu me sinto inserido em um projeto que é maior do que a minha vida, né? Então isso é muito importante. Quando a gente dispõe a nossa vida para fazer um propósito de Deus, a gente sempre vai receber críticas. Exatamente. Né, de todos os lados. E sempre vão existir, porque o inimigo, né? Porque muitas pessoas acham que inimigos são pessoas, né? E na verdade o inimigo não são pessoas. O inimigo usa pessoas, a vida dessas pessoas. E então a gente tem que entender que a nossa luta maior não é contra a carne, não é contra pessoas, né? Sim, o que está com elas usa elas, né? Sim. Inclusive, a gente sofre perseguição. Eu estou sofrendo, eu respondo processo por ter pregado dentro de um hospital. A minha irmã está aqui, ela é nossa advogada, e agora, mês passado, nós tivemos uma audiência com o CREMEP, né? Eu, junto a ela e a Samara, que é minha advogada, junto com os conselheiros do CREMEP, ali me julgando, porque eu, certa vez, fui para uma UTI lá em Olinda, e não perdi a oportunidade de pregar para os pacientes que estavam lá naquela UTI, e fui processado por isso, né? Porque alguém não aceitou, porque alguém não concorda, e aí a gente paga um preço. Mas eu sempre digo que se for de ser preso, tiver de ser preso, de pagar um preço para poder servir a Jesus, eu vou continuar servindo. É porque assim, as pessoas falam em direitos, mas só os direitos a qual convém a elas, né? Isso. Quando a gente faz, tipo, para a sociedade algo diferente, acha que está sendo, o direito não está sendo nosso só, vai sim para com o outro. E é bem complicado em relação a isso. Com certeza. Eu digo assim porque também eu já escutei muitas pessoas, isso é uma doida. Sim. Isso é doida. Um palhaço, doida. Mas o Marcelo também está aqui, ele já até conversa direto com ele. Marcelo, me chamaram de doida? Não, irmã, deixa chamar, tem nada não. Quem fala por nós é aquele maior que está lá em cima. Quando você tem convicção, né, de que o projeto, você me falou que seu projeto nasceu no coração de Deus, eu não tenho dúvida disso. Porque o Momento Sensei também nasceu no coração de Deus. Aproveitando que ele me entregou o nome em oração, ele falou comigo quando queria acontecer, ele falou comigo o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que esperar. Né? Então, as coisas vão acontecendo. O projeto ele é totalmente voluntário, totalmente gratuito, mas Deus nunca deixou nada faltar. Né? Nós temos ido nos rincões desses hospitais, pregando a palavra de Deus e evidenciando, assim, de tudo milagres. Pessoas sendo curadas, restauradas, porque ele sim é o médico dos médicos. E o senhor pode ter certeza que eu acredito, porque até por o senhor estar aqui, Deus falou comigo. Amém, eu creio. E eu disse, Marcelo, e agora? Não foi Marcelo? É porque eu falo dele porque ele está aqui e ele sabe. Marcelo, e agora? Marcelo disse, vamos atrás. Vamos falar com ele. Se for, ele vai vir. Sim. Se não for, ele vai, né? Aí eu disse, mas ele vai vir, Marcelo, eu sei que ele vem. É mesmo. Eu creio. Deus, ele cumpre promessas, né? Veja que eu, certa vez, o Momento Sem Receita, ele já acontecia intra-hospitalar, né? E aí eu, certa vez, peguei meu celular em fevereiro de 2020. O Momento Sem Receita, ele se iniciou de forma natural, sem saber que seria um projeto, no dia 9 de dezembro de 2019, mas em fevereiro de 2020 eu peguei meu celular, porque até então não tinha feito nenhum vídeo do projeto, nada. Eu sempre fui tímido. Então eu peguei um celular para poder falar o que estava acontecendo, o que eu estava vivendo. Eu estava com o celular e aí peguei o celular e fui fazer um vídeo, né, virado para mim. E eu ouvi pela primeira vez a voz de Deus. E me falou assim, André, não faça o vídeo. Aí eu me arrepiei, ele falou assim, não faça o vídeo porque um dia alguém vai fazer um vídeo seu e esse vídeo será visto por muita gente. Isso foi em fevereiro de 2020. E eu baixei o telefone, não fiz vídeo nenhum, o Momento Sem Receita ele acontecia.
acontecia toda semana nesse hospital, no Hospital de Altinho, no Hospital de Bonito. Mas quando foi em setembro, no dia 14 de setembro de 2020, no mesmo ano, 7 meses depois, uma moça, né, uma senhora chamada Maria da Glória, da cidade de Bonito, com um celular muito simples, pegou o celular dela e começou a gravar. Eu falando sobre João 11, né, sobre a ressurreição de Lázaro. E ela gravou e ela foi ser atendida por mim. E falou, ela é assembleiana, ela falou assim, doutor, eu gravei o senhor pregando a palavra de Deus. Tem algum problema eu ter gravado? Eu falei, de forma alguma, não tem problema não. Mas também nunca imaginei que aquele vídeo fosse ser postado. E o vídeo dela foi postado, né? E aí daqui a pouco, poucas horas depois, comecei a receber ligações, a receber mensagens dizendo que o vídeo tinha sido postado, eu falando do amor de Deus, e que esse vídeo estava viralizando. A verdade é que esse vídeo, ele hoje tem 270 mil compartilhamentos, mais de 10 milhões de visualizações, e naquele dia eu entendi que era o cumprimento da promessa de Deus. Deus estava lançando o projeto, porque Deus ele faz isso. Ele levantou Golias para poder promover e lançar Davi como um homem segundo o coração dele. E assim também ele fez com o Momento Sem Receita. Glória a Deus. É lindo, né? Assim, as coisas de Deus é assim. Quando você falando assim, essa experiência, até me emociono, porque eu também já ouvi, né, a voz de Deus. E foi um momento muito difícil que eu passei na minha vida, foi quando o meu esposo, ele se internou no Covid em 2021. Eu acordei na madrugada, estava até com Covid. E eu dormia separado, porém no mesmo quarto, mas já estava no final também. E eu, nesse dia, eu estava dormindo com ele na cama e eu numa poltrona do papai. E eu me acordei para ir ao banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, que voltei, aí eu olhei assim para ele, aí a voz, se ajoelha e ore pela vida dele. Aí eu fiquei toda assim, eu digo... Aí eu temei, né? Porque a gente... Aí temei, aí de novo, se ajoelhe e ore pela vida dele. Aí foi o que eu fiz. Aí eu me lembro até hoje, tudo que eu falei, sabe? Assim, eu digo, Senhor, eu não sei por quê o Senhor está me pedindo, mas o Senhor sabe todas as coisas. Então, eu entregar a Ti a minha vida, a vida do meu esposo e da minha família. Amém. Pronto, no outro dia eu passei mal e ele foi me levar no hospital. Eu vim embora para casa e ele ficou internado, estava com 50% do pulmão comprometido. Olha só. Com 3 dias foi entubado, passou 15 dias na UTI. Voltou depois de 31 dias para casa, sem sequela nenhuma. Glória a Deus. E assim, aí eu, daí em diante foi eu digo assim, coisas que eu não acreditava, passei a acreditar. O Senhor disse assim, eu vivia um pé dentro e um pé fora, e eu não vivia nada. Né, assim, eu conhecia muito pouco. Então, assim, desse dia em diante, foi que meu relacionamento com Cristo mudou. Amém. Eu me converti em casa, eu era católica, me converti em casa. Até numa palestra que eu escutei daquele David Leonardo. Sim. Me converti em casa e daí em diante foi que eu fui buscar e conhecer, ir para as igrejas e entender. E começar a entender, né, os mistérios. Porque a gente, por mais que a gente busque tudo, mas a gente nunca sabe, né? É verdade. O total. É verdade. E você falando em David Leonardo, ele também contribuiu muito com o nosso projeto, porque certa vez eu acordei pela manhã e fui colocar um vídeo, e era ele, um vídeo do YouTube, então o Momento Sem Receita só acontecia para os funcionários, né, para os meus colegas. E aí eu liguei o vídeo no YouTube e era ele dizendo assim, olha, eu fico imaginando eu como advogado e nos presídios falar para os meus clientes que Jesus ele pode mudar a vida deles, restaurar a vida deles, mas eu também fico me imaginando como um médico, pregando para os meus pacientes, dizendo que Jesus ele pode curar toda enfermidade. Aí eu falei, caramba, é mesmo? Eu já faço isso para os meus colegas, por que não fazer isso para os meus pacientes? E aquilo ali foi um start de Deus, assim, através dele, David Leonardo. Espero um dia poder falar para ele pessoalmente também isso. E a partir daquele dia nós começamos a falar para os nossos pacientes, né? E tem sido muito abençoador, eu tenho sido muito abençoado também. Gratificante, acima de tudo, em receber centenas de mensagens todos os dias e com elas, entre elas, muitos testemunhos de mudança, transformação. Agora há pouco estava falando com uma pessoa que tomava muitos medicamentos controlados. E a partir de uma oração, né, nossa, com muita fé, Deus a curou, hoje não toma nenhum medicamento controlado. Então, eu lembro que uma vez na cidade de Altinho, uma senhora foi se consultar comigo, uma jovem senhora, uns 40 anos, também com depressão, com ansiedade, né, essas doenças psicossomáticas que têm assolado muita gente. E aí eu não prescrevi nenhum medicamento para ela nessa ocasião, mas prescrevi lá um remédio diferente. Coloquei lá o nome dela, coloquei uso contínuo, coloquei lá Mateus 11:28, coloquei lá Salmos
42:5, Salmo 44, e fui colocando alguns versículos. E aí ela foi para ela era analfabeta, essa senhora. E ela foi para a farmácia com aquela receita e entregou a receita para a farmacêutica. Aí a farmacêutica falou assim: deixa eu ver aqui, não, mas isso aqui fala que é Mateus 11:28. Aí a farmacêutica falou: deixa eu ver, isso aqui é um versículo, senhora, não é um remédio. A farmacêutica falou: deixa eu ver o que diz isso aqui. Aí pegou a Bíblia e leu: vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. A farmacêutica começou a chorar na mesma hora e disse assim: esse remédio, senhora, talvez nem seja para a senhora, mas era para mim, era o que eu estava precisando ouvir agora, porque estou passando por um momento muito difícil, estou oprimida, deprimida, estava precisando receber desse remédio aqui. Nesse mesmo momento ela me mandou uma mensagem no Instagram e depois nós nos conhecemos, inclusive, pessoalmente lá em Altinho, e ela me testemunhou isso, né? Então, realmente é o remédio que cura, que transforma, porque vai aonde esses outros medicamentos não podem ir. Eu sempre falo que esses medicamentos, eles ajudam momentaneamente, né? Você toma ele hoje, vai dormir, vai ficar relaxado, mas amanhã o vazio ele vai permanecer novamente, porque só quem pode preencher é o nosso Deus, né? Eu sempre digo que para todas as pessoas que convivo, medicamento para mim é só paliativo. Sim. Né? Ele não cura nada. Não cura. Não cura. E muitas pessoas se apegam demais a remédios, né? E esquecem da verdadeira cura, né? Que está aqui o tempo Sim. todo, é atemporal, não muda. E Deus, quando Ele quer falar com a gente, quando a gente clama ali por Ele, não importa como, nem Sim. por onde, a mensagem chega. É verdade. Né? A mensagem chega. E se a gente se dispor de verdade, né, essa verdadeira cura, ela chega na vida de todas as pessoas, todas. E nesse momento aqui, eu queria que você deixasse para a gente, e para todas as pessoas que estão assistindo, né, uma mensagem. O que era que você poderia dizer para... Se a semente que você já planta hoje, dentro dos hospitais, com seus pacientes, o que era que você hoje diria ao mundo? Olha, eu diria que o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo, que ele continua sendo o Deus que faz milagre acontecer, ele continua sendo o Deus que ressuscitou Lázaro, mas é o mesmo Deus que cura a gripe, mas também cura o câncer, que ele não perdeu o controle das nossas vidas, não perdeu o controle das nossas histórias, ele não perdeu o controle da situação a qual nós estamos enfrentando, que o Senhor ele tem poder para restaurar, para restituir toda e qualquer enfermidade, ele tem poder para sarar as feridas e para poder também mudar e transformar as nossas vidas para sempre como ele fez na minha vida. Que nós devemos depositar tão somente a nossa confiança, tão somente nele a nossa confiança, porque nós jamais seremos frustrados. Se nós depositarmos na medicina, na ciência, talvez um dia nós nos decepcionaremos, seremos frustrados, mas no Senhor jamais seremos frustrados. Sabemos nós, né, que hoje você está com ministério, né, hoje você está com um momento sem receita. Sabemos que quando Deus nos entrega algo, antes Ele nos prepara, né? E isso se chama um processo, né? A gente dentro da igreja, a gente fala o deserto, né? Ele passou pelo deserto. Conta um pouquinho desse chamado, né? Porque assim, a gente passa, todo mundo passa. Tem uma frase que é bem clássica, né? Se você não vem pelo amor, vem pela dor. Isso. Eu passei por um processo também, não foi fácil. E é aquela coisa, Deus muitas vezes chama a gente tá aqui com os ouvidos tapados, quer fazer a nossa vontade, do nosso jeito, como eu quero, e não tá nem aí, né? E acho mais quando Deus tem um propósito na vida da gente, Ele puxa a gente de qualquer forma. Isso. E muitas vezes isso nos provoca dores, porque a gente não quer fazer, né? Quer cumprir a nossa, não a dele. Né? Conta um pouquinho dessa parte do teu processo. Michele, né? Isso, Michele, eu isso sempre mesmo. tive convicção de que existiam promessas sobre a minha vida que precisavam ser cumpridas, mas embora eu não enxergasse mais a forma que seria cumprida, eu não sabia, porque eu lembro que quando eu estudava o 3º ano de medicina, eu queria desistir da medicina para poder fazer teologia. E minha mãe disse: não, você não vai desistir, porque você vai ser um médico e você vai ser um pastor. Mas aí as coisas, eu realmente não desisti, minha mãe sempre profetizando: você vai ser médico, pastor, médico, pastor, médico, pastor. E aí a importância também, né, de uma palavra de uma mãe, né, de alguém que acredita no seu ministério, na sua vida. E aí, mas depois eu me perdi, quando eu me formei, comecei a trabalhar. E eu, às vezes, no meu carro, eu chorava, dizia: Deus, como é que o Senhor disse que um dia seria pastor, sendo que eu faço tudo errado hoje? Sendo que eu vivo uma vida totalmente distante de Ti.
Eu não sabia como seria isso, mas eu tinha uma certeza de que algo aconteceria na minha vida, né? Então, nesse dia, nessa madrugada, no dia 9 de dezembro, eu tive um encontro com Deus verdadeiro. Porque depois, inclusive, a gente pode falar qual foi o motivo, né? Que não vou entrar agora, mas a gente vai... Então, houve um motivo... Fecha aspas, né? E aí eu estava perdido, realmente, né? Cego. Estava como aquele filho pródigo jogado lá na sarjeta, dentro de um lamaçal de pecado e tudo. E quando, nessa madrugada, eu tive esse encontro com Deus, eu realmente... Os meus olhos se abriram, as escamas caíram, e eu não tinha dúvida nenhuma de que aquilo tinha sido Deus que tinha chegado na minha vida, que agora eu iria passar pelo deserto, que eu iria passar por um processo muito doloroso, muito difícil, mas que Ele estaria comigo, e assim foi. Né? Começou nesse dia, e eu nunca tive dúvida nenhuma de que o Senhor estaria comigo. E aí comecei a intensificar nas orações, eu também não conhecia o caminho da oração, o caminho de jejum, de monte, de vigília. Eu mergulhei muito nisso, porque foi o que me manteve de pé, foi o que me sustentou, porque senão eu não teria suportado o deserto, porque é muito difícil. Né? Então, eu lembro que eu fiz uma campanha de oração de 21 dias, né? E todas as vezes que me ajoelhava, eu começava a clamar ao Senhor, perguntando: Deus, qual é o teu propósito para mim? Qual é o teu propósito para mim? O que o Senhor quer para a minha vida? Mesmo já fazendo um momento sem receita, mas não sabia que ele era um propósito, não sabia que ele seria um ministério tão bonito. E aí eu me ajoelhava, todas as vezes que eu me ajoelhava e fechava os meus olhos, Michele, eu enxergava um trilho de um trem, mas eu me via fora desse trilho. Eu orava, mas eu me via sempre fora do trilho. Passaram-se alguns dias, né, e antes de terminar a campanha de oração de 21 dias, certa vez eu me ajoelhei, e aí eu comecei a orar, e eu vi o trilho do trem, e eu me via dentro do trilho do trem. E aí eu falei assim: caramba, eu estou agora nos caminhos do Senhor. E aí eu fui dormir depois, eram as 3 horas da manhã, eu fazia o propósito de meia-noite até 3 horas da manhã, todos os dias, de oração. Existe um preço a ser pago, né? Sim. E eu fui dormir nessa noite, nessa madrugada, e quando eu dormi eu sonhei. Eu tive um sonho que um ser muito grande estava indo diante de mim, abrindo como se fosse uma estrada, era uma estrada muito fechada, ele estava abrindo uma estrada e ficavam umas pegadas muito grandes. E eu ia botando os meus pés em cima dessas pegadas, E aí também eu vi uma estrada depois muito aberta, e eu andava sobre essa estrada. E naquele dia eu tinha certeza, quando eu acordei, que o Senhor estava abrindo os caminhos, aplanando o caminho para mim seguir, né? É bem verdade que o processo é doloroso, não foi de uma noite para o dia, né? E foram muito tempo. Eu tive que fazer um processo de oração de jejum no ano de 2020, 365 dias. Eu jejuei do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, sem parar, todos os dias, da meia-noite a meio-dia, todos os dias. Aí se você perguntar para mim assim: André, tu se tornou melhor do que alguém com a oração de jejum? Não. Eu não me tornei melhor do que um mendigo que estava na rua, mas Deus me fez lá levar um café da manhã para ele. Tu se tornou melhor do que o teu paciente porque tu orou e jejuou durante 1 ano? Não. Mas Deus me deu amor pelos meus pacientes. Deus me fez levar uma palavra para eles. Então vale a pena orar, jejuar, pagar um preço, interceder, buscar o Senhor. Né? E o deserto, eu sempre me via, e é interessante que nesse processo de deserto, de dor, eu me vi literalmente num deserto. Quando eu orava, eu me via atravessando um deserto, mas sempre tinha o Senhor do meu lado. E eu dizia: não posso parar, não posso parar, não posso parar. E assim foi. E hoje nós estamos aqui contando esse testemunho, esse lindo testemunho, para a honra e glória do Senhor Jesus. E muito bonito, né? O senhor tem, assim, tipo, um versículo, alguma coisa? Porque, assim, quando eu tive essa experiência com o Senhor, Ele me deu um versículo, que é até o da entrada daqui da Casa das Mulheres Iluminadas, né? Conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, eu levo isso para a minha vida. Aí o senhor tem algum... É João 8,32, eu acho, né? É João 8,32. Eu tenho, sim, um versículo da Bíblia que é o versículo do Momento Sem Receita do nosso projeto, né? Que se encontra lá em Atos, capítulo 8, versículo 8,32, é você, né? Capítulo 3, versículo 6. Se você permitir, eu posso ler aqui. Desculpa. Atos, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: E disse Pedro: Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho migalhas, eu não tenho esmola, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro aqui, ele não tinha condições financeiras para poder abençoar este homem que estava lá aleijado, né? Ele tinha uma paraplegia congênita, ou seja,
aquele homem que estava aqui, ele nasceu paraplégico, nasceu com defeitos nas suas pernas, mas o medicamento não ajudou, o dinheiro que ele recebia na porta daquela igreja também não ajudou, mas chegou um homem que tinha intimidade com Deus, era Pedro e João. Ele disse, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o que é que ele tinha? Uma palavra. E qual era a palavra? A palavra de Deus. Levanta-te em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E aquele homem, naquele momento, ele levantou e andou. E eu sempre digo para os nossos pacientes, né? Eu sou limitado como médico, a medicina é limitada, mas existe uma palavra que vai além da medicina, que vai além da neurologia, que vai além da ciência, que é a palavra de Deus. Porque a saúde dinheiro nenhum pode comprar. Né? O Covid matou milhares de pessoas e dinheiro nenhum pôde comprar, ninguém pôde salvar. Né? Se você ficar gripado hoje, você quiser pagar R$1 milhão para essa gripe passar, não vai passar. Uma gripe, entendeu? Quanto mais alguém que é aleijado, alguém que tem uma paraplegia. Mas eu sempre confio na intimidade com Deus, eu sempre deposito nele a nossa confiança. Eu sei que aquilo que a medicina não pode fazer, Deus faz. E aí não é através de mim, não é através da medicina, não é através da ciência, é através do poder que existe nele, no nome dele. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E eu posso até citar um exemplo aqui, se vocês me permitirem, não sei se nós temos tempo para isso, né? Mas eu estava no hospital e aí chegou um paciente, seu Francisco, de 60 anos de idade, oriundo da cidade de Sanharó, com a esposa dele. Ele estava com um refluxo gastroesofágico muito grande. Ele soluçava sem parar, não conseguia nem sequer falar. E quem falava por ele era a esposa dele, ele estava com esse soluço. Já tinha feito endoscopia, já tinha feito tomografia, um monte de coisa, endoscopia. Então, eu tinha tomado medicamentos, passado por vários médicos. Ele chegou lá no meu consultório e disse, olha, eu estou assim, assim, assado, a esposa dele falou. E a gente veio aqui para ver se o senhor resolve. E eu estava ouvindo uma música, né, que eu sempre gosto de ouvir uma música, um louvor. Aí eu falei, seu Francisco, o senhor já passou por todos os médicos, o senhor já passou por vários especialistas, o senhor já passou pelo gastro, o senhor já fez endoscopia, já fez tomografia e nada aconteceu. Mas, seu Francisco, eu acredito muito num médico que se chama Jesus. O senhor conhece ele? Ele falou assim, eu conheço Jesus. Eu falei, pois é. Eu creio que ele é o médico dos médicos que pode curar o senhor. O senhor crê? Ele falou assim, eu creio. Aí eu levantei de onde eu estava da minha mesa e fui lá. Peguei um baixa-língua. E falei, seu Francisco, abra a sua boca, seu Francisco. E ele se solucionando sem parar. E eu botei o baixa-língua na boca dele. E falei, seu Francisco, em nome de Jesus, o médico dos médicos, o senhor está curado. Eu tirei a baixa-língua. E aí eu voltei para o meu birô, coloquei a música um pouco mais alto. Passou 1 minuto, seu Francisco não soluçou. 2 minutos ele não soluçou, 5 minutos ele não soluçou, 10 minutos ele não soluçou mais nenhuma vez. Eu falei, seu Francisco, vá para casa, porque Jesus, o médico dos médicos, lhe curou. E assim nós podemos evidenciar, né, mais um milagre, porque foram vários já que eu pude evidenciar dentro dos hospitais, para a glória do Senhor Jesus. Como é que o senhor se sente presenciando todos esses milagres, né? Assim, sim. Eu acho que é deslumbrante, né? Assim, você fica... É entender que eu tenho pessoas que falam bem assim, Deus é lindo, Deus é cheiroso. Mas por quê? Mas por conta dessas coisas, as pessoas têm, todo mundo pode ter intimidade com Deus. Todo mundo. Mas quantas pessoas estão dispostas a pagar o preço para ter intimidade com Ele? Prefere dizer bem assim, doutor André, você pode fazer uma oração para mim? Né? Por quê? Porque sabe que você tem intimidade com Ele. Mas às vezes Deus quer a sua intimidade com Ele. Né? E eu acho que essa é a mensagem que a gente pode deixar para todas as pessoas. Todo mundo pode ter intimidade com Ele. Agora, o quanto você está disposto a isso? É verdade. Quanto você está disposto a se doar? Né? Porque a gente está aqui exercendo uma função. Né? Sim. A sua função é médico, a gente tem função de câmera, função de marketing, função financeira. Marcelo está ali em outra função. Todo mundo está aqui exercendo uma função, né? Mas a gente veio para cá não para exercer funções, né? Para ser um canal de bênção na vida de uma outra pessoa. Então, o que é que você tem feito para isso? Exatamente. Né? Todos nós precisamos buscar esse Deus, né? Inclusive, eu também tenho uma ministração que chama Intimidade com o Pai, né? Porque nascer num lar evangélico, e eu nasci no lar evangélico, viver uma vida dentro da igreja, obedecendo papai, aprendendo que tem que obedecer pai e mãe, não pode falar palavrão, que tem que ir para a igreja toda quarta e domingo, isso é insuficiente. Sim. E foi por isso que eu me afastei do Senhor. Porque não é isso, porque a intimidade vai muito mais além de que ter um cargo eclesiástico, vai muito mais além de que subir num altar da igreja, vai muito mais de que ter, sabe, uma posição de pastor, de missionar qualquer coisa. Ter intimidade com Deus é realmente viver em espírito e em verdade. É ser
e trazer a evidência daquilo que realmente ele é, de quem ele é, de poder fazer com que as pessoas tenham vida através da sua vida, daquilo que ele fez na sua vida, né? E é muito maravilhoso quando você entende isso, sabe? E hoje eu louvo a Deus, glorifico ao Senhor porque Ele me deu essa oportunidade de poder viver isso, né? E não tem nada melhor. Assim, o senhor falou uma coisa muito importante, que é o que eu sempre falo, assim, às pessoas que eu tenho a oportunidade de falar, que a sua comunhão não é a mesma coisa que você estar na igreja, Sim. né? Porque tem pessoas ali, muitas vão para se esconder, outras vão realmente porque realmente é de Deus, porque a gente também tem que ter um lugar onde possa ouvir a palavra e nos fortalecer. Mas tem pessoas que acham que porque você foi lá, levantou a mão, está salvo e pode fazer continuar aquela mesma vida de sempre. Sim. Tudo é como o Michel disse, é um processo, né? Tem o preço, tem o processo, tem as fases. Então, assim, a gente deve respeitar. Até o Cristo veio e passou o processo dele. Sim. Então, nós temos o nosso processo. É verdade. Né? Olha, eu sou obreiro da igreja, né? Faço parte do Ministério da ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Pastor Silas Malafaia, né? Nosso pastor regional, pastor Osés, e também nosso pastor aqui, que é o pastor Joab Saraiva, de quem eu tenho a bênção, né? Deles, para o Momento Sem Receita. Mas algumas pessoas falam assim, André, tu não vai abrir tua igreja, tu não vai abrir teu ministério, né? Tu não quer ser pastor. Eu falei, olha, eu consegui, Deus me fez ver em cada hospital, em cada recepção, um púlpito, um altar para pregar a palavra de Deus. Então eu jamais vou estar concorrendo, né, ou lutando, buscando, porque infelizmente a gente vê isso dentro de algumas igrejas, né, uma busca por altar, por oportunidades lá em cima. E eu não. Deus me fez enxergar em cada recepção de hospital um altar, um púlpito para pregar a palavra dele. É isso que nós fazemos nos nossos hospitais, né, nos nossos plantões. É trazer a existência daquilo que não existe, é trazer a evidência do poder do nosso Deus dentro dos hospitais e como tem sido maravilhoso ver pessoas sendo curadas, né? Isso é maravilhoso. Isso é inexplicável, na verdade, né? Então, assim, a gente agradece, né, a sua presença. Sabe que as portas estarão sempre abertas. Amém. Se quiser aqui contar outras histórias, outras experiências. Tem muitas. Sinta-se à vontade, certo? Só gratidão, muito obrigado mesmo. E que Deus venha lhe abençoando cada vez mais. Amém. Se eu Glória a quiser Deus. deixar um versículo ou alguma palavra para as pessoas que estão em casa, fica à vontade. Amém. Eu quero deixar aqui então um versículo que eu gosto muito, né? Eu já falei do versículo do Momento Sem Receita, quero deixar um versículo que é meu, é particular meu, que é o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. Então isso é maravilhoso quando você entende que existe um Deus lá no céu, que quando você está aflito, angustiado, Ele é o teu socorro. Quando você está passando por necessidade, Ele é teu socorro. Quando você está passando por provações, Ele é teu socorro. E é maravilhoso também entender que o nosso Deus, Ele criou o céu e a terra, mas que a maior criação dele não foi o céu e a terra. A maior criação dele foi nós. Foi como nós somos a maior criação de Deus. O céu e a terra Ele criou com haja luz e houve luz, como diz em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Haja mar e houve mar, mas você não. Né? Você não. Ele foi lá e fez com as próprias mãos. Então nós somos criaturas de um autor perfeito, né? Que Ele é o nosso socorro verdadeiro e que em qualquer circunstância, qualquer situação, Ele será o nosso abrigo, nossa fortaleza, nosso refúgio, a nossa salvação. Isso é muito bom. Pessoal, chegamos mais ao fim de mais um podcast, tá? Hoje foi um dia totalmente especial, né? Com um podcast abençoado com o nosso convidado, o Dr. André, né? Não poderia ter terminado de uma forma diferente, porque a presença de Deus é real aqui com a gente, né? E só agradecer, né? Que surjam muitos mais, não só o doutor, né? Mas Andrés, que possa estar falando da palavra dele, possa estar trabalhando na vida de muitas pessoas, não só levando medicamentos, mas levando a verdadeira cura, né? A cura vinda de Deus. Amém. Obrigada a todos.